Olá, boa tarde. A polícia do Rio prendeu a mulher e o cunhado do PM reformado, Rony Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Caiu o número de mortes violentas de janeiro a julho no Brasil. No Rio de Janeiro, flagrante de animais silvestres vendidos à luz do dia numa feira em Duque de Caxias. Galo da Campina eu tenho, Galo da Campina. O Senado concluiu a votação da reforma da Previdência em primeiro turno. E ainda a Coreia do Norte confirmou o teste de um míssil balístico disparado de um submarino. Um estudo encontrou lesões parecidas com queimaduras químicas nos pulmões de fumantes de cigarros eletrônicos. E hoje é dia de rock de novo. O Red Hot Chili Peppers é o destaque da noite do Rock in Rio. O Jornal Hoje está começando. Começo essa edição falando sobre o caso Marielle Franco, porque a polícia do Rio prendeu hoje 4 pessoas que são suspeitas de sumir com a arma usada no assassinato da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e do motorista dela, o Anderson Gomes. O crime foi em março do ano passado. Todos os presos na operação de hoje são ligados a Rony Lessa, o policial militar reformado, preso em março, acusado de fazer os disparos que mataram a vereadora e o motorista. Nessa casa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, foi preso o empresário Márcio Montavano, conhecido como Márcio Gordo. A polícia fez buscas dentro da casa e também nos carros da família. Ao chegar na delegacia, Márcio Gordo preferiu ficar em silêncio. Você está sendo suspeito de ter atrapalhado as investigações do caso Marielle? Você prefere não comentar? Márcio Gordo é suspeito de retirar uma caixa com armas de um endereço de Rony Lessa um dia depois da prisão dele. Essa imagem mostra que 3 homens foram até o apartamento de madrugada. A polícia afirma que Márcio Gordo voltou ao local por volta do meio-dia. Nessa imagem divulgada hoje, Márcio Gordo aparece saindo do prédio com uma caixa. Outro preso é Josenaldo Freitas, conhecido como Djaca. Os investigadores dizem que ele contratou um táxi para levar as armas até o quebra-mar, de onde saiu em um barco. A mulher de Rony Lessa também foi presa. Elaine Pereira Figueiredo estava em casa neste condomínio na Barra da Tijuca. A polícia afirma que ela foi a mentora do descarte das armas e chamou o irmão dela, Bruno Figueiredo, para ajudar. Ele se apresentou na delegacia e também está preso. No quarto de Bruno, a polícia encontrou um fuzil. A investigação da Polícia Civil e do Ministério Público chegou a esses 4 acusados de terem jogado no mar pelo menos 6 armas longas de Rony Lessa, entre elas uma submetralhadora MP5, usada para matar Marielle Franco e Anderson Gomes. Os 4 vão responder por obstrução de justiça. Outro mandado de prisão cumprido é contra o próprio Rony Lessa, que está numa penitenciária federal de segurança máxima fora do estado. Ele vai responder agora por porte ilegal de arma de uso restrito. Os fuzis que nós sabemos e acessórios, como carregadores, lunetas, bandoleiras, inclusive um fuzil foi inclusive arremessado com a bandoleira, que é aquele acessório que você utiliza para carregar esse armamento no peito. Mergulhadores e bombeiros chegaram a fazer 28 buscas no mar, mas as armas nunca foram encontradas. Na operação de hoje, foram cumpridos ainda 27 mandados de busca e apreensão. Um deles na sala comercial de um suspeito de integrar o chamado escritório do crime, um grupo de matadores de aluguel. No dia 14 de outubro, o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes completa 1 ano e 7 meses. E ainda não se sabe quem são os mandantes. E a gente não conseguiu contato com as defesas dos presos na operação de hoje. Do caso Marielle, a gente vai agora falar do crime da 113 Sul, lá no Distrito Federal, um caso famoso que chocou o Distrito Federal em 2009. O julgamento terminou e a conclusão do júri é que a arquiteta Adriana Vilela é culpada, que ela mandou matar os pais e a empregada da família em 2009. Mas ela pode recorrer, vai recorrer da sentença de mais de 67 anos em liberdade.
Foi o julgamento mais longo do Distrito Federal. 10 dias com depoimentos de testemunhas de acusação, defesa da então ré, agora condenada, e no último dia o debate. A decisão foi do júri popular. Adriana Vilela, de 55 anos, foi condenada a 67 anos e 6 meses de prisão em regime fechado, por triplo homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, com crueldade e impossibilidade de defesa, e também por furto qualificado. Para o tribunal do júri, ela foi a mandante do crime. No dia 28 de agosto de 2009, o pai dela, José Guilherme Vilela, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, a mãe, Maria Vilela, e a empregada da família, Francisca Nascimento Silva, foram assassinados. Eles levaram mais de 70 facadas. Os corpos só foram encontrados 3 dias depois, pela filha de Adriana. 3 assassinos confessos contaram à polícia que Adriana Vilela os contratou. Eles foram condenados em 2013 a penas que variam de 55 a 62 anos de prisão. Ao anunciar a sentença, o juiz chamou a atenção para a frieza de Adriana Vilela. Julgo procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar a acusada Adriana Vilela. Enfatizo que o meio utilizado não foi apenas cruel, foi monstruoso. Indica alguém desprovido de qualquer sentimento de humanidade, de piedade. Para o Ministério Público, Adriana queria a herança da família e não só mandou matar, como presenciou o crime. Adriana Vilela não saiu presa do tribunal porque a condenação dela foi em primeira instância. Então vai poder recorrer em liberdade. E os advogados já disseram que vão tentar anular o júri. Agora a gente traz um dado que dá um pequeno respiro quando a gente fala sobre violência. O monitor da violência, que é publicado pelo G1, confirma uma tendência de queda nos assassinatos do Brasil. A gente vai ver aqui no nosso telão. Olha só. De janeiro a julho desse ano foram na verdade, exatamente 24.379 assassinatos no país. Se a gente comparar com o ano passado, 31.488 mortes. Vamos ver aqui, a diminuição, uma diferença de 7.109 assassinatos, 22,6%. E a gente vê aqui, essa redução mês a mês, comparando os 2 anos. Esse ano, 2019, 3.122 mortes no país contra 4.117 mortes no mesmo mês do ano passado. Agora, gente, o número de assassinatos continua altíssimo, Um assassinato a cada 12 minutos aqui no Brasil. E todos os estados apresentaram redução de assassinatos nos primeiros 7 meses de 2019, mas tem alguns aqui que se destacam na queda. Ceará, com 52,4%, Rio Grande do Norte e o Acre, com 32,5%. E por que caiu tanto esses números? Eu conversei com o Bruno Paes Manso, do Núcleo de Estudos da Violência da USP, e com a Samira Bueno, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que destacaram que a diminuição dos conflitos e da tensão que ocorreu em 2017 entre grandes facções criminosas. 2017 foi um ano atípico por causa desses conflitos. E a Samira Bueno destacou ainda que nossa taxa de homicídios é 5 vezes maior que a dos Estados Unidos. Aqui foram 27,5 mortes para cada 100 mil pessoas e nos Estados Unidos foram 5 para cada 100 mil. Lembrando que o Monitor da Violência é uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Fala agora de uma feira do absurdo, lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ao invés dos feirantes gritarem, olha a laranja, a banana, não. Eles gritam, olha a tartaruga, o galo da campina. Animais silvestres são negociados na rua de dia. Tudo isso no nariz da polícia, a poucos metros de uma viatura. Gente circulando, barracas, dezenas delas. Mas o que se vende aqui está longe das feiras convencionais. Fomos com uma microcâmera à principal feira de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um dos produtos mais procurados é animal silvestre. A ideal está 200, 250 aí na feira, aí pode procurar o preço aí. A atenção dos clientes é disputada no grito. Tem galo da Campina, eu tenho galo da Campina, galo da minha. Bichos tirados da fauna brasileira. Ele é brasileiro, ele? É. Da onde? É do Cerrado. Cerrado, né? Vendidos desde R$40 a R$500. Faço 40 pra tu, pra levar. Faz assim, ó, brincando.
Iguanas. Qual o preço? Animais negociados à luz do dia, a 10 metros de onde o carro da polícia estava estacionado. Coleiro. Tá quanto? 50 reais. A maioria desses animais é capturada no Nordeste e também nas regiões Norte e Centro-Oeste. Os bichos são transportados nas piores condições possíveis pelas estradas do país até a região Sudeste, onde a maior parte é vendida no Rio e em São Paulo. O Brasil movimenta ilegalmente cerca de 12 milhões de animais por ano. E o comércio interno de animais, como o da Feira de Caxias, ajuda a alimentar o tráfico internacional de animais silvestres. A gente sabe que a maioria dos animais traficados, retirados da natureza ou vendidos de uma forma geral, são aves. Esses animais, o que eles podem fazer? Não podem escolher como parear, eles não podem voar, eles não estão livres para expressar seu comportamento natural. Todos esses pássaros acabaram de ser apreendidos pela Polícia Ambiental do Rio. Somente nesse ambiente onde nós estamos, há cerca de 200 deles vindos de várias partes do estado. E a maioria foi recolhida em feira clandestina. O que mais chama a atenção são as condições em que essas aves chegam ao centro de triagem do Ibama. Nessa gaiola aqui, por exemplo, olha só, há 50 aves confinadas e muitas sequer resistem. São animais que foram recém-capturados, eles se debatem muito contra a gaiola, né, e isso provoca muitos machucados neles, provoca um estresse muito grande, eles chegam bem debilitados aqui no centro. Em média, de cada 10 aves transportadas por traficantes, 9 morrem no caminho. A estimativa é do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Em alguns casos, levá-los de volta à natureza é quase impossível. Eles deixam a gente chegar perto, tá vendo? Esse contato com o ser humano às vezes não é bom. São mansinhos, tá vendo? A pena para quem trafica animais silvestres varia de 6 meses a 1 ano de prisão e multa. Mas nas apreensões dos mais de 200 pássaros, ninguém foi preso. Esses animais têm que estar na natureza, a natureza tem que ser preservada e o ser humano tem que respeitar isso. E não ter animais porque são silvestres, porque são bonitos. Será que temos esse direito? Essa é a grande pergunta. E a Polícia Militar do Rio de Janeiro afirma que faz regularmente operações na Feira de Duque de Caxias para combater a venda ilegal de animais silvestres e que em 2019 apreendeu 189 animais nessa feira aí. O Ibama também disse que tem agido, que só em setembro apreendeu 1.200 animais no estado do Rio de Janeiro e que atua contra o tráfico de animais silvestres prioritariamente em áreas e ações de competência federal. Hora de falar sobre casos de sarampo, porque subiu para 9 mortes no estado de São Paulo este ano e aumenta, gente, sem parar o tanto de gente pegando sarampo. Em 4 meses, os casos confirmados aumentaram mais de 100 vezes no estado de São Paulo. Renata Ribeiro está em uma unidade básica de saúde. Renata, esses casos foram onde? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. A gente, infelizmente, tem mais 4 registros oficiais de mortes causadas pelo sarampo no estado. Um bebê de 11 meses aqui na capital, uma mulher de 46 anos no litoral, na região metropolitana, outra mulher de 59 anos e um homem de 25 anos. A gente vê que essa doença não faz distinção de gênero, de idade, mas todas essas últimas vítimas fatais do sarampo tinham uma coisa em comum: a carteira de vacinação incompleta, sem histórico de imunização. Então, essas estatísticas falam pra gente da importância da vacinação, que é a única forma de se prevenir contra o sarampo. Acontece que o Brasil ficou 2 décadas livre dessa doença. Isso criou uma ideia de que essa é uma doença do passado. Então, muita gente adia o compromisso com a vacinação e acaba conhecendo na pele os efeitos do sarampo. Veja na reportagem. Andar na rua, deixar o filho na creche, seguir para o trabalho. Olá, bom dia, tudo bem? Saudade da rotina é um dos sintomas de quem pegou sarampo. Uma semana atrás, precisamos de máscaras e luvas para conversar. Eu conheci o Leandro na fase de transmissão ativa do vírus.
isolado do mundo. Foi bem chato, né? Eu não pude ter contato com ninguém, poucas pessoas. E agora, recuperado, é muito melhor. A gente consegue sentir em melhores condições de fazer de tudo na vida, né? Então, agora é um momento mais tranquilo aqui pra gente. Mas a esposa de 29 anos não escapou. Como é que ela tá, o estado dela? No caso dela, foi bastante febre e as manchinhas desceram também para o peito, para as costas. No início, o sarampo pode ser confundido com outras doenças. Quem tem, acha que está com uma gripe forte, enxaqueca e até cansaço. E sai transmitindo o vírus. Não é difícil. Basta respirar perto, conversar ou tocar no outro. São Paulo, cheia de gente, é cenário para epidemia. Desde 7 de junho, quando eram apenas 51 casos, o número de pessoas com sarampo no estado de São Paulo aumentou mais de 100 vezes. Hoje são 6.387 pessoas com sarampo, a maioria na capital. A literatura aponta que para cada pessoa infectada pelo vírus do sarampo, esse vírus poderá ser transmitido para outras 18 pessoas. Então, no sentido de deixarmos claro a elevada infectividade, a elevada transmissibilidade do vírus do sarampo. E qual a melhor forma de prevenção? A tomada da vacina. Mas, às vezes, precisa chegar perto para a gente perceber. 2 surtos na empresa, onde a gente trabalha. Aí eu vim correndo para ver se eu precisava tomar ou não a vacina. Como um super-herói, o Jorge resiste ao sarampo do pai e da mãe. Ele é a prova de que funciona tomar vacina. Renata, a gente viu aí o Jorge resistindo ao sarampo do pai e da mãe. A gente sabe que tem pessoas que ficam curadas ainda bem rapidamente, mas é bom lembrar que é uma doença muito grave. E eu queria saber como é que está a procura. Você está numa unidade básica de saúde? Tem muita gente indo tomar vacina ou muita resistência ainda? Olha, Maju, muita gente não tem. Na verdade, as salas estão mais vazias do que a gente esperava. O que a gente viu nessa UBS, também em algumas que a gente visitou pela manhã, são as pessoas que entraram em contato com o vírus correndo para se vacinar. Aí pode ser tarde, né? A gente viu, sim, que a gente tem histórico de pessoas, muitas pessoas que se curam do sarampo, mas essa é uma doença grave que pode evoluir para complicações sérias. Os médicos explicam que o sarampo afeta principalmente os pulmões, pode levar a uma insuficiência respiratória e depois à morte. Por isso, essa é uma preocupação nacional e começa na semana que vem uma campanha contra o sarampo. Maju. Obrigada, Renata. Lembrando que a vacina protege também contra cachumba e rubéola, viu? E hoje, pela terceira vez essa semana, a Polícia de São Paulo prendeu ladrões de estátuas de cemitério. Uma das estátuas é essa aí que você está vendo, uma mulher segurando uma coroa de flores e pesa mais de 100 quilos. A outra é o busto deste homem aí, ó. Os roubos têm acontecido no cemitério da Consolação, um dos mais tradicionais e famosos de São Paulo. A polícia achou as estátuas com 2 moradores de rua que tinham acabado de pular um muro do cemitério. A polícia diz que eles denunciaram um esquema de receptação do roubo. Pessoas que compram essas estátuas roubadas. Estátuas de bronze furtadas sob encomenda. Nesta madrugada, 2 moradores de rua foram presos em flagrante quando tentavam passar 2 estátuas por cima do muro alto do cemitério da Consolação. Deve ter tido a participação de mais indivíduos no interior do cemitério, mas jogaram do muro aqui para fora e depois colocaram no carrinho onde estavam dando destino aí para levar para o receptador. Os moradores de rua contaram à polícia que as peças de bronze seriam trazidas para esse galpão de reciclagem aqui no centro da cidade. Disseram ainda que existe uma tabela de preços para cada item furtado. As estátuas, por exemplo, valem R$200. O pagamento era deixado dentro de um caminhão. Os moradores de rua pegavam o dinheiro e deixavam as estátuas. O dono do galpão foi preso por receptação. Esses 2 caminhões, onde as estátuas seriam guardadas após os furtos, foram apreendidos. É a terceira vez só essa semana que ladrões são presos furtando o cemitério da Consolação. Ontem, outros 2 homens foram detidos. Eles tinham acabado de roubar 2 estátuas de bronze, a maior delas com 1,75 m de altura. Na segunda-feira, o alvo foram placas de bronze. O cemitério da Consolação é um museu a céu aberto. O local reúne obras de arte importantes, como o Grande Anjo,
escultura da década de 30 do artista Vitor Brecheret. São mais de 8.000 túmulos, muitos deles com adornos de bronze, o que atrai a atenção de ladrões. Os furtos aqui são tão frequentes que foi criado um movimento de defesa do cemitério da Consolação. Segundo a entidade, nas últimas 2 semanas, 7 estátuas de bronze foram furtadas do cemitério. A Guarda Civil Metropolitana diz que desde o começo do ano, prendeu 46 pessoas por furtos a cemitérios de São Paulo e recuperou quase 1.300 peças de bronze. A prefeitura disse que estuda contratar uma empresa de segurança armada para atuar em todos os cemitérios municipais e também um serviço de monitoramento eletrônico. E essa semana a gente mostrou aqui no Jornal Hoje que a Anvisa mandou alertas para todo o país sobre os riscos para a saúde do uso do cigarro eletrônico, que é moda. O assunto é grave mesmo. Um estudo publicado numa revista médica americana analisou a amostra dos pulmões de pacientes em estado grave depois de fumar esses cigarros. E tem uma conclusão alarmante. Eu vou conversar agora ao vivo com a Sandra Coutinho, que está lá em Nova York. Sandra, sofreram queimaduras químicas. O que é isso e por que isso? Boa tarde. Pois é, assustador, né, Maju? E olha que nem nessa pesquisa foi possível, por enquanto, descobrir qual a substância que provoca esse efeito. Segundo o pneumologista Brandon Larsen, autor do estudo, existem diversos componentes químicos dos cigarros eletrônicos e é muito difícil isolar um único responsável pela doença. Por isso, por precaução, ele aconselha que as pessoas evitem o uso. As conclusões da pesquisa são realmente assustadoras. Depois de analisar amostras de 17 pacientes, a equipe do Dr. Larsen descobriu que a pessoa adoece porque os pulmões queimam por dentro. São danos parecidos àqueles causados por pessoas expostas a acidentes com produtos químicos ou atacadas com um gás mostarda, que é uma arma química banida desde 1993. Entre os 805 pacientes que adoeceram aqui nos Estados Unidos, 70% usaram cigarros com o THC, a substância ativa da maconha, e 30% com nicotina. Os cigarros eletrônicos foram lançados como uma alternativa para ajudar fumantes a largarem o vício. Só que agora, os cientistas temem que a versão eletrônica seja tão ou até mais perigosa que o cigarro tradicional, Maju. Pois é, Sandra, lembrando que aqui no Brasil a venda é proibida e a propaganda também, mas a gente mostrou na reportagem que tem sites vendendo esse cigarro. Obrigada. E aqui no Brasil, o Senado concluiu a votação da reforma da Previdência em primeiro turno. A votação da última etapa ficou para depois do dia 15 de outubro. A vitória do governo no primeiro turno da reforma da Previdência ainda não encerra a batalha pela proposta no Senado. Um destaque que passou acendeu um sinal de alerta para a equipe econômica. O destaque trata do abono salarial. A reforma buscava pagar o abono aos trabalhadores de baixa renda que ganham até R$ 1.364 ao mês. Com o destaque, o direito ao abono fica como é hoje, para quem recebe até 2 salários mínimos, ou R$ 1.996 nos atuais valores. A mudança diminuiu a previsão de economia da reforma da Previdência em 76 bilhões de reais ao longo de 10 anos. A reforma agora deve promover uma economia de 800 bilhões de reais. A versão aprovada pela Câmara traria uma economia de 933 bilhões de reais. O ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República disse que não houve derrota para o governo na conclusão da votação em primeiro turno no Senado. O pessoal está focando muito que houve uma depreciação, uma desidratação de 76 bilhões. Realmente é importante, mas é uma reforma sonhada por muitos há muitos anos. Então, nós sabemos a dificuldade que é fazer isso, num tempo praticamente recorde, que a gente tem que reconhecer. Parlamentares governistas agora falam em alternativas para contornar a queda na previsão de economia. O governo tem várias alternativas que incluem também a reforma administrativa, com o enxugamento do Estado, as privatizações. Tudo isso já estava previsto, não vai ser feito para compensar essa desidratação que ocorreu, mas certamente vai ajudar nesse mesmo sentido. A votação do primeiro turno da reforma da Previdência foi marcada por insatisfações de senadores, acusando o governo de não cumprir acordos do chamado Pacto Federativo.
A agenda do pacto inclui questões do fundo de exportações, da prorrogação de pagamento de precatórios e da divisão de dinheiro dos leilões do pré-sal, assuntos que podem trazer mais dinheiro para os cofres dos estados. A derrota levou o ministro da Economia, Paulo Guedes, a cancelar reuniões que teria com senadores. A equipe econômica está refazendo os cálculos para acomodar a perda, o que pode afetar o dinheiro que estados e municípios levariam com o Pacto Federativo. Hoje, o secretário da Previdência disse que já se reuniu com senadores e que está articulando para garantir a preservação da proposta de reforma da Previdência na votação do segundo turno. O ambiente ele está adequado para que nós tenhamos a preservação do que saiu no primeiro turno, né? Houve, é evidente, essa subtração que nós não imaginávamos, não esperávamos. Nós achamos que a focalização dessa política pública é equivocada. O que nós esperamos é que terminemos o mês de outubro com isso, com esse desfecho. Até porque o Brasil precisa virar essa página. Existem agendas extremamente relevantes para o crescimento do Brasil, para a retomada do crescimento econômico, para a geração de emprego, para a reestruturação tributária do país, que precisam da atenção do parlamento. Segundo o presidente do Senado, a reforma da Previdência deve ser votada em segundo turno no plenário, só depois do dia 15 deste mês. A gente viu aí na matéria do Vitor falando sobre que a equipe econômica está refazendo os cálculos. Isso foi furo da Andréa Sadi, ela não quer que eu fale, mas eu falo aqui. Ela deu essa informação ontem, do ministro da Economia refazendo os cálculos. Isso. Agora vamos bola para frente. Isso. Ele estava planejando já novas medidas. Com essa perda desse dinheiro, né, desses 79 bilhões em 10 anos, 76. 76, essa derrota do governo. Vou explicar, Maju. Como é que fica? Vamos explicar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Porque é o seguinte, agora todo o foco do ministro Paulo Guedes é a agenda pós-reforma da Previdência. A gente viu agora há pouco na matéria, até o secretário Rogério Marinho falando, a gente quer virar essa página. De fato, mas falta votar o texto final do segundo turno da Previdência no Senado. O que o ministro Paulo Guedes está fazendo? Fechando um pacote de medidas para o pós-reforma da Previdência. Por exemplo, reforma tributária, o Pacto Federativo, também o que eles chamam de reforma administrativa. A reforma tributária, Maju, é um texto que o governo está finalizando para enviar ao Congresso, porque já tem duas discussões, uma na Câmara e a outra no Senado, sobre essa proposta. E o principal objetivo agora é fechar o Pacto Federativo. Explica pra gente esse Pacto Federativo. Eu vou explicar, até porque isso tem a ver com essa votação da Previdência. O Pacto Federativo, na prática, é um conjunto de medidas que ele visa repassar mais recursos, ou seja, mais dinheiro para os estados e municípios. É tudo que os parlamentares querem, porque você tira ali algumas obrigações de repassar dinheiro para algumas áreas específicas. Então, eles têm mais autonomia para fazer investimentos nos seus estados, nas suas bases. Esse pacto federativo precisa ser votado lá no Congresso e, se você não tem economia na reforma da Previdência, como essa perda dos 76 bilhões, tem que tirar essa economia de algum lugar. Tem que saber de onde o dinheiro vai vir para o Pacto Federativo. É isso, Sadi. Obrigada, viu? Você. Olha só, o Supremo Tribunal Federal ainda não marcou data para definir em que casos podem ser suspensos os processos envolvendo as manifestações de delatores e delatados. Ontem, a maioria dos ministros decidiu que réus delatados devem apresentar, por último, as alegações finais em processos criminais. Deus. A decisão do que vai ocorrer com processos a partir de agora está tomada. Por 7-4, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que em ações penais, onde há delatados e delatores, o delatado deverá apresentar as alegações finais depois dos delatores, para garantir o direito à ampla defesa. A discussão começou em agosto, quando os ministros anularam a condenação do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, e decidiram, pela primeira vez, sobre o momento dos delatados se manifestarem. Na semana passada, o tribunal começou a julgar um pedido de outro condenado, o ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida, para ser beneficiado pelo novo entendimento.
O primeiro a votar foi o relator, ministro Edson Fachin. Para ele, não há ilegalidade na concessão de prazos simultâneos aos delatados e delatores, mas Fachin ficou vencido. Já naquela sessão, 9 ministros votaram e a maioria foi formada para que delatados falem depois dos delatores. Ontem, o julgamento foi retomado para a conclusão dos votos. O ministro Marco Aurélio concordou com o relator Edson Fachin. Entender que o delatado deve falar após o delator é esquecer que ambos têm condição única no processo, ou seja, de réus, estabelecendo-se ordem discrepante da versada na legislação de regência. A delação sempre existiu e não é nada além de depoimento revelador de materialidade criminosa e indícios de autoria, e por si só, porquanto originado esse depoimento de um dos envolvidos na prática delitiva, não serve à condenação de quem quer que seja. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, já havia anunciado que concordava com a maioria, mas concluiu ontem o voto. E aqui nós não estamos falando só dos casos que são julgados nesta corte. São de todas as investigações que ocorrem em todas as delegacias de polícia do Brasil. Em todos os fóruns, em todas as varas criminais. Não é pouca coisa. Nós vamos tirar esse direito do cidadão brasileiro de falar por último? Estou convencido, mais uma vez, pedindo vênia aos respeitosos votos em sentido contrário, de que há constrangimento ilegal na hipótese em apreço, porque as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório asseguram o direito de o acusado, o delatado, se contrapor a todas as cargas acusatórias. A todas as cargas acusatórias. O placar ficou assim. Acompanharam o ministro Fachin e votaram para que não haja momentos distintos. Ministros Luiz Fux, Roberto Barroso e Marco Aurélio. Para que delatados se manifestem depois dos delatores, votaram Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e o presidente Dias Toffoli. Esse julgamento resolveu o que ocorrerá com processos novos, mas o impacto nas decisões passadas em processos que envolvem delações premiadas ainda precisa ser decidido. Só na Lava Jato, sentenças que afetam 138 condenados podem ser alteradas. Os ministros decidiram, por 8-3, que o tribunal precisa definir qual será a regra para os processos antigos. O presidente da corte já fez uma proposta, que vai ser analisada pelo plenário. Toffoli defende que só sejam afetadas as sentenças com 3 condições ao mesmo tempo: que tenham usado delações homologadas, que tenham sido questionadas ainda na primeira instância, ou seja, no primeiro juiz que analisou o caso, e que comprovem que houve prejuízo ao condenado pela apresentação dos argumentos ao mesmo tempo. A análise dessa proposta ainda não tem data marcada. O presidente do tribunal, ministro Dias Toffoli, vai avaliar quando o tema volta à pauta, porque quer que o plenário esteja completo para discutir o assunto, o que pode acontecer ainda este mês. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal fizeram hoje uma operação de busca e apreensão na sede do Banco BTG Pactual, em São Paulo. A operação investiga o suposto vazamento de informações sigilosas sobre a taxa de juros de reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Esses vazamentos teriam ocorrido nos anos de 2011, 2012 e também 2010, para beneficiar um fundo de investimento administrado pelo BTG Pactual. A investigação foi instaurada a partir da colaboração premiada do ex-ministro Antônio Palocci.
O BTG Pactual divulgou uma nota em que afirma que o fundo de investimento possuía um único cotista, que era um profissional do mercado financeiro que nunca foi funcionário da instituição ou teve qualquer vínculo profissional com o banco ou qualquer de seus sócios. Em nota, o BTG Pactual afirma ainda que exerceu apenas o papel de administrador do fundo, não tendo qualquer poder de gestão ou participação nesse fundo. O Banco Central declarou que não foi comunicado da operação, que corre em segredo de justiça. Falar agora de previsão do tempo, Eliana Marques já está aqui conosco. Oi, Eli, boa tarde. Como vai, Maju? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Começa por onde? Bom, vou falar da relação da chuva com as queimadas, porque as queimadas foram um dos principais assuntos de setembro, né, por causa do tempo bem seco. Outubro nem bem começou e a gente já tem uma mudança em parte da Amazônia, Maju. Pois é, já tem também uma mudança por causa da mudança de padrão de chuva, né? Primavera vem mais molhada. Exatamente, quem sabe sabe, Maju. Vem aqui comigo, ó. Vamos dar uma olhadinha como que foram os primeiros dias de outubro. Olha, a chuva mais volumosa começou a se espalhar, pegando aqui áreas do sul do Amazonas, também parte do Acre, de Rondônia, parte aqui do Pará, do Tocantins e até o norte de Mato Grosso. Aí, consequentemente, o risco para queimadas nessas áreas, olha, diminuiu. É o que a gente vê em verde aqui nesse mapa. Já nas áreas em vermelho, o risco para queimadas ainda está alto hoje. Então, pegando grande parte do Nordeste, Tocantins, Mato Grosso do Sul, grande parte do Sudeste também e da região Sul. Inclusive, o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que é a maior área de preservação ambiental de Santa Catarina, voltou a pegar fogo. Há 3 semanas já tinha tido um grande incêndio nessa área aí, Maju. E, Eliana, ontem você tinha falado de previsão de chuva para Santa Catarina, chuva que ajuda de alguma maneira a combater esse incêndio. Continua mantida? Sem sombra de dúvida. Sim, hoje de manhã garoou naquela região. Por algum momento eles controlaram os focos, depois eles voltaram. E tem previsão de chuva, bastante chuva, principalmente nessas áreas coloridas. Nas capitais, esses volumes aqui não podem ser desprezados e temperaturas mais baixas por causa do tempo fechado lá em Porto Alegre, máxima de 20 graus. Aí temos Florianópolis e Curitiba com 24 e 20 graus também. Bom, Campo Grande, Cuiabá e Porto Velho são outras capitais que estão na área da chuva encorpada hoje. E em Aracaju, choveu ontem à noite, choveu hoje cedo e ainda pode chover nas próximas horas. A gente tem imagens de lá, olha, você vê aí vento, nuvem escura, só que a chuva vai diminuindo, máxima de 30 graus em Aracaju. No litoral baiano, chuva com um pouco mais de volume também, falando lá da região nordeste, né? Pancadas isoladas entre o sul de Goiás até o sul de Minas Gerais e tempo firme na grande área amarela do mapa, que passa aqui, olha, por Brasília, Goiânia, Belo Horizonte e também por Vitória, Maju. E São Paulo, Eliana, eu já acordei um nevoeiro, uma ventania quando cheguei aqui à TV, parecia que ia esfriar. O que aconteceu? Mudou? Maju, eu achei que a primavera ia dar aquela rasteira na gente hoje cedo, porque, olha, de fato, de manhã tinha nevoeiro, demorou um pouquinho para o sol aparecer, mas depois ele veio e aí esquentou para valer. Dá uma olhada nas imagens ao vivo do céu de São Paulo, olha, máxima de 28 graus hoje, mas tem mudança sim. Até a noite pode chover, é pouca chuva aqui na capital paulista, na Grande São Paulo, mas pode ser uma chuva localmente forte. Vamos falar do Rio de Janeiro agora, que vai com sol e calorão, olha, 33, 34, 36 graus até domingo, pelo menos domingo à noite, uma chuva que dá uma engrossadinha na segunda-feira. E segunda cai para 27, depois de 36. Obrigada, Eli, até amanhã. Tchau, tchau. E ainda hoje, a cidade do rock é reaberta para o segundo fim de semana do Rock in Rio. E a seguir, a Coreia do Norte confirmou o teste de um míssil balístico disparado de um submarino. E depois da Ucrânia, o presidente Donald Trump é acusado de pedir para a China investigar um rival político. Até já! Tem mais confusão envolvendo o presidente Donald Trump. Desta vez, ele sugeriu que a China deveria investigar o possível rival dele nas eleições do ano que vem, o ex-vice-presidente Joe Biden, e também o filho dele, Hunter Biden. Um pedido parecido com o que foi feito num telefonema ao presidente da Ucrânia. Foi isso que motivou, inclusive, o pedido de abertura de um processo de impeachment contra Donald Trump. A gente vai para Washington conversar ao vivo com a Raquel Krahenbu. Oi, Raquel, conta pra gente agora os detalhes desse pedido. Foi telefonema também? Como é que foi? Boa tarde.
Oi, Maju, boa tarde a você, a todos. Olha, o presidente fez essa declaração antes de embarcar para a Flórida. Ele falou ali com os jornalistas, como ele costuma fazer. E eu estava ali no momento em que o presidente repetiu diante das câmeras que a Ucrânia deveria abrir uma grande investigação sobre o presidente, o principal rival da campanha, Joe Biden, e o filho dele, e também que a China deveria fazer o mesmo. Trump disse que ainda não falou com o presidente da China, Xi Jinping, mas que certamente é algo em que eles devem começar a pensar, Maju. Trump se referia a negócios que o filho de Biden teria com um fundo de investimento do Banco Estatal da China. Como você falava, foi exatamente o pedido ao novo presidente da Ucrânia para investigar os negócios do filho de Biden que levou à abertura do processo de impeachment. E hoje, nesse processo, nessas investigações, o ex-enviado dos Estados Unidos para a Ucrânia, que renunciou na semana passada, presta depoimentos a portas fechadas no Congresso. Além disso, a Casa Branca tem até amanhã para entregar documentos ligados à Ucrânia. E o presidente disse hoje que são os advogados aqui que vão decidir se a Casa Branca vai cooperar, Maju. Obrigada, Raquel. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson apresentou hoje ao parlamento o plano dele do Brexit, a saída, o divórcio do Reino Unido da União Europeia. A proposta foi enviada ontem aos europeus que ainda precisam dizer se topam ou não esse plano do primeiro-ministro. Hoje Boris Johnson chegou mais manso. Nem parecia o mesmo da semana passada, irritado depois de uma derrota na Suprema Corte, que decidiu que a suspensão do parlamento proposta por ele era ilegal. O primeiro-ministro tenta convencer os deputados de que o novo plano apresentado à União Europeia é o melhor para o Reino Unido. A oposição não se comoveu. O ponto sensível continua sendo a fronteira entre as Irlandas. A do Norte faz parte do Reino Unido. Ao sul, a República da Irlanda, país independente que faz parte do bloco europeu. Como hoje ainda é tudo União Europeia, a fronteira é invisível, só atravessar. Mas e com o Brexit? Vai ter muro, controle de passaporte e de mercadorias? Uma barreira física foi proibida em 1998, num tratado de paz que colocou fim a 30 anos de conflito. Boris Johnson fala que não vai desrespeitar o acordo. A proposta dele, considerada fora da realidade pela oposição, sugere uma zona regulatória temporária entre as Irlandas. Os produtos dos dois países continuariam obedecendo aos padrões de qualidade da União Europeia, mas os governos ainda teriam que criar um sistema para monitorar a circulação e cobrar taxas. O bloco europeu ainda não deu uma resposta final sobre esse plano de Boris Johnson, mas já disse que o Reino Unido deveria trabalhar melhor essa proposta. É um déjà vu, né? A gente já viu essa história, só mudaram os personagens. Até pouco tempo atrás era Theresa May que se mexia para encontrar uma solução. Ela acabou renunciando. O personagem ainda é o mesmo, mas o presidente da casa, John Bercow, uma das vozes mais importantes do parlamento, acordou diferente. Nunca foi tão difícil colocar ordem nessa casa. E a TV estatal da Coreia do Norte divulgou hoje imagens de um novo teste com um míssil balístico que foi lançado de um submarino. O apresentador da TV estatal disse que o teste foi bem sucedido. Em seguida, a TV divulgou algumas fotos do lançamento. Esse foi o lançamento mais ostensivo da Coreia do Norte desde que o país retomou o diálogo com os Estados Unidos em 2018. Segundo analistas, é uma forma do país mostrar ao mundo a capacidade das armas que vem desenvolvendo, incluindo mísseis balísticos intercontinentais. Agora, o assunto é o que muita gente considera a saída para o nosso país melhorar, a educação. A coordenadora pedagógica de uma escola pública do Rio Grande do Sul foi a vencedora do Prêmio Educador Nota 10. O projeto que essa professora desenvolveu trouxe para a escola um jeito bem democrático de ensinar. Festa para comemorar um reconhecimento super importante. A Joyce Lambi é coordenadora pedagógica nessa escola municipal de Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, e voltou para casa com o maior prêmio da educação brasileira. Ela é a educadora do ano. Aqui comanda 700 alunos e uma equipe de 60 professores e funcionários, em torno de um projeto em que as decisões compartilhadas por todos é que fazem a diferença. Os próprios professores trocam as ideias e a gente estuda, a nossa história, a nossa escola, os nossos problemas.
Aqui não tem desculpa para não incentivar os alunos. Eles ganham autonomia e assim têm mais interesse em continuar na escola. Eu estudei diversas escolas e ao que eu mais me identifiquei foi essa, tanto pelo acolhimento dos professores. A participação dos pais também é super valorizada. A Nádia estudou na escola, o filho mais velho dela também, e hoje é a vez da caçula. Amo os professores assim porque eu vejo que eles trabalham com as crianças, sabe? Eles acreditam nas crianças, acreditam mesmo nas crianças, no potencial de cada uma. O resultado de todas essas iniciativas aparece no desempenho dos alunos. Na prova do IDEB, que avalia o que eles estão aprendendo em todo o país, a escola teve nota 6,4 para os anos iniciais do ensino fundamental, superando a meta prevista para 2017. Além disso, o índice de reprovação por aqui é muito baixo. Menos de 2% das crianças repetem de ano. Com o reconhecimento, agora a professora Joyce está de volta à escola com ainda mais disposição para continuar acreditando no projeto e esperando que ele sirva de inspiração para muitos outros educadores. Receber um prêmio dessa dimensão, né, no momento que a educação pública brasileira está tão desacreditada, é muito importante. Isso aí, por mais professoras Joyce pelo país. O Educador Nota 10 foi criado em 1998 pela Fundação Victor Tivita para incentivar professores, coordenadores e gestores de escolas pelo Brasil. Desde 2014 tem a parceria da Abril, do Grupo Globo e da Fundação Roberto Marinho. E no podcast O Assunto, a jornalista Renata Lopretti trata de adoção de crianças e adolescentes. Ela mostra iniciativas que têm mudado o processo de adoção no país. Para ouvir é só clicar em g1.com.br/podcasts. E hoje tem também o Papo de Política comigo, Natuzaneri, Júlia Dualib e Andréa Sadi. Vamos falar das derrotas do governo aí no Senado e também da reforma da Previdência, aprovação em primeiro turno e outras coisas. A seguir, o segundo fim de semana de Rock in Rio. Hoje tem Capital Inicial, Panic! At the Disco e Red Hot Chili Peppers.